E se tiver pênalti, vocês acham que tem que ser o Soares? Não. Olha, eu falar, mas para nós... Mas se não for eu ele... prefiro que o Diego Souza entre substituindo ele antes de terminar o jogo. O Dieguito. Beleza, estamos começando mais um episódio do Grenal Corneta, o canal que reúne na mesma mesa virtual gremistas e colorados para analisar os jogos da dupla Grenal e, consequentemente, fazer corneta. Eu sou o Gustavo, gremista, e comigo hoje está o colorado Alexandre, a gremista Renata, o colorado Doda, do canal Resiliência Colorada, já participou de episódios nossos ano passado, e o gremista Vinícius, para me acompanhar aí nessa jornada, ou nesse bate-papo que vai analisar uma rodada que não foi tão boa assim para a dupla Grenal, pior ainda para o Grêmio, que se complicou perdendo no Ipiranga. Vamos começar falando de Grêmio, porque a gente teve na última semana 2 jogos, né? A gente jogou pela Copa do Brasil, os gremistas jogaram pela Copa do Brasil, enfrentando o Ferroviário do Ceará. Jogamos a primeira partida da semifinal do Gauchão contra o Ipiranga, na casa deles, lá em Erechim. O jogo contra o Ferroviário foi bom porque o Grêmio goleou, mas foi uma sequência de gols perdidos que, a meu ver, já acendeu uma luz amarela lá. Eu estava presente no estádio lá contra o Ferroviário. Mas enfim, ficou acobertada de repente atrás daquela goleada, porque o Grêmio de fato criou muito, perdeu muitas oportunidades, mas também fez muitos gols, né? Vamos dizer assim, o Luizito perdeu um pênalti e agora novamente a gente viu a repetição do Luizito perder outro pênalti, né? Só que agora fez falta esse pênalti do Luizito, né, Vinícius? Não, eu acho que realmente o que aconteceu, que o Luiz comentou ali, é uma coisa que eu até ia falar, a nível profissional, assim, não pode perder tanto gol, sabe? Não pode. A bola pune, como a gente diz, né? Então, é uma coisa que o Renato vai ter que ajustar isso aí. E agora nós temos que seguir, nós não podemos desistir. Vai ser difícil, vai ser, mas nós não podemos desistir. E aí, Renata, o que tu, assim, tu vê diante dessas... Bom, a Renata estava contra o Ferroviário, né? Então, a Renata acompanhou bem isso, estava lá na arena também, a gente estava junto lá, só que em setores diferentes, mas como é que tá vendo essa questão da falta de efetividade do Grêmio, né? Porque tá criando bastante, isso deixa o torcedor tranquilo. O torcedor vive aquela dicotomia assim, de sentimentos, né? Porque o torcedor vai à arena ou assiste pela televisão, vê o Grêmio com aquele toque de bola legal e tal, o estilo do Renato e tudo mais. Só que não tá, chega na cara do gol e perde gols. É que, assim, pode ser uma frase meio clichê, mas tá faltando efetividade, tá? Isso principalmente naquele jogo contra o Ferroviário. No primeiro tempo já era pro Grêmio ter matado o jogo, acho que no mínimo uns 3 gols, tá? Muitos gols perdidos. E é aquilo, assim, primeiro tava tudo melhorando, a gente tava até com aquela esperança, não, agora vamos embalar, vai dar tudo certo. Aí, do nada, no primeiro tempo daqueles contra o Ferroviário, eu disse, gente, por incrível que pareça, pode até estar pensando que eu estou exagerando, mas lembrei até do ano passado, aquele primeiro tempo, que não conseguia finalizar, mas como assim? Parece que eu estou vendo o Grêmio de 2022, só que com peças melhores, obviamente, né? Enfim, e aí o Soares errou um pênalti, não sei se foi excesso de confiança, pode ser, né? Porque ele já vem falando desde o Grenal, que ele nunca deixou de fazer gol em clássico, não sei o que, no Grenal já não fez gol, já parecia, enfim, tudo dando a entender que ele estava com excesso de confiança, como eu acabei de citar. E parece que desde aquele jogo contra o Ferroviário, parece que a situação tá, não sei se está decaindo, o que eu posso dizer, sabe? E infelizmente esse jogo agora contra o Ipiranga eu não pude ver,
Mas como nós havíamos comentado ali, como tu já havia comentado comigo, o Gustavo, dizendo que deu tudo errado, depois eu pude acompanhar, dei uma olhadinha nos lances, e a gente perder pênalti novamente, acho que não dá, entendeu? A oportunidade está aí, não dá para deixar passar. É aquela coisa, dá um nervosismo, assim, eu tenho pavor de pênalti, mas não dá para deixar passar, entendeu? Não, principalmente o Soares, muito, mas seja um jogador de seleção, aquela coisa toda, não pode perder mais 2 pênaltis consecutivos. Os colorados também sentiram isso no Grenal, né? Porque se não fosse essa falta de efetividade aí, teria sido os 4-1 naquele Grenal, né, Alexandre? Boa noite, tudo bom? Olha só, sim, no Grenal ali, como a gente falou no episódio anterior, né, o Grêmio foi superior ao Inter nas 2 etapas e não seria nada normal se houvesse um placar mais elástico para o Grêmio no Grenal, né? Isso a gente comentou no episódio anterior. Quanto ao jogo do Inter contra o Caxias agora no sábado, o Inter novamente fez uma partida abaixo da crítica, né? O Internacional de 2022 não apareceu ainda, né? Ano passado o Internacional jogava com meio de campo com Gabriel e Edenilson, né? E ao liberar o Edenilson, o Inter causou um grande problema no seu meio de campo, né? Porque não tem aquele jogador que faz o vai e vem, como o Edenilson fazia, né? Então o Inter agora está jogando com Matheus Dias e Johnny, quer dizer, jogadores absolutamente sem a característica e sem a função que o Edenilson fazia, e está aí o grande problema, o meio de campo ficou frágil, né? Aí cabe uma crítica à diretoria, né, que liberou um jogador que estava aqui há muito tempo e com altos e baixos, é bem verdade, mas um jogador raro no futebol brasileiro, que é o Edenilson, né, ninguém comenta isso, está aí o grande problema, todo o meio de campo do Inter caiu, né, mais uma vez essa diretoria do Inter se mostra frágil, né, porque libera um jogador que tinha problema de relacionamento com a torcida, né, e problema de relacionamento com a torcida cabe à diretoria resolver, né, não liberar o jogador. E como a diretoria, a torcida designava assim o Edenilson com uma pecha de perdedor, né? Como se alguém tivesse ganho alguma coisa no Internacional desde 2016. Ninguém ganha nada no Inter, absolutamente nada, desde 2016. E o Edenilson carregava essa pecha de perdedor, né? Então eu estou fazendo esse comentário no sentido de dizer que o meio de campo do Inter está muito mais fragilizado em relação a 2022, né? Os jogadores, parece que chega a ser constrangedor, o Johnny e o Maurício, né? O Inter tenta colocar, parece que só está oferecendo os dois para vender e não aparece comprador, né? Essa é que é a verdade, né? Não aparece comprador. Por que não aparece comprador? Porque são dois jogadores absolutamente comuns, né? Os dois são comuns, dois comuns. O gol do Caxias contra o Internacional no sábado é constrangedor, o drible que o Johnny leva toma do atacante do Caxias, constrangedor, né? Ele não dá o bote, né? Não faz a falta, não avança para tirar a bola, fica parado, né? E o jogador do Caxias entra a área dentro, né? Ele é um jogador comum, né? Que agora eu acho que é um reforço, não jogar o segundo jogo, foi convocado para a seleção americana, né? E eu não sei como é que o Mano vai resolver ali, porque, né, o Inter insiste em não ter 5, né? Com a saída do Gabriel, o Inter não foi no mercado buscar um jogador para suprir essa lacuna, então realmente está muito frágil, né? Parece que se configura aí há muitos anos uma final do interior, né? Caxias e Ipiranga estão jogando muito, os dois estão jogando muito, dá gosto de ver os dois times, né? O Ipiranga eliminou o Bragantino, né, essa semana, que está disputando a final do Paulista, né? Um time de Série A, quer dizer, o Ipiranga nessa última semana ganhou de 2 times da Série A, né? O Bragantino e o Grêmio, né? E o Caxias, no meu entendimento, joga o melhor futebol do Campeonato Gaúcho. Então você configura aí uma final de interior, salvo se Inter e Grêmio não virarem completamente esse jogo aí, né? Eu acho que a disputa do Grêmio é mais difícil que a do Inter, porque
O Grêmio perdeu o primeiro jogo, né? O Inter com 1-0 resolve o problema no Beira-Rio. E o Grêmio com 1-0 não resolve o problema, né? Leva para os pênaltis. Então, tá tudo em aberto, né? Hoje eu não cravaria absolutamente de nenhuma forma uma final Inter e Grêmio. Duda, olha só, o Alexandre trouxe algo que eu queria até trazer mesmo pro nosso debate aqui. O Inter, ele não tá confirmando ser um time encaixado, aquele time encaixado que a gente imaginou que ia começar a temporada em razão da temporada passada, né? E eu atribuo, eu como gremista, até vendo de fora vocês, assim, eu atribuo que isso se deve realmente a esses jogadores que saíram, principalmente o Edenilson, a ausência dele. E acho que a torcida, de fato, tem um papel ali relevante que, enfim, conduziram esses jogadores para fora, né? Como resolver isso, né? O futebol do Inter, ele regrediu, ele não tá, assim... Bom, esse jogo contra o Caxias é o exemplo do que foi ao longo do Campeonato Gaúcho. Vocês ganharam, ficaram invictos até o Grenal também, né? Não perderam pro Caxias, foi um empate, mas foi um jogo assim que o Inter tem demonstrado pouco futebol. Cara, eu preparei, primeiro, boa noite, galera, obrigado pelo convite novo, Elis. Cara, eu preparei o sábado para ver o jogo com o meu piá, de 3 anos. Ele dormiu. Esse aí é o Inter desse ano. Te dá vontade de dormir porque tu não vê vontade, às vezes, no pessoal que tá ali. Que nem o Juca falou antes ali, o Johnny, ele é... eu não quero dar uma devaguinha. Em janeiro agora, eu tenho que falar calmo, em janeiro, o Marcos sabe, eu fiz uma cirurgia, e não estou mentindo, eu fiz uma cirurgia, 2 pontes de safena e uma ponte mamária, com 34 anos. Cara. Muito culpa do Edenilson, mas não é... Eu gosto do Ed, é que aquela bandeira levantada dos 41 anos, ele tem uma culpa nesse meu problema do coração aqui. Aquilo foi terrível. O Inter tem muita culpa em que aconteceu comigo, mas tranquilo. Mas perdeu muita coisa. Tu perde o Tyson e o Ed, tá? Mas eles não eram titulares 100%. Mas eles eram uma sombra importante para quem tá atuando. Quem é a sombra do Johnny? O Johnny é muito insuficiente. Ele é extremamente comum. Ele é um cara que pega a bola e não dá o tapa para frente. O Ed pegava e ia. Mas o Ed perdia muita bola, errava. Mas ele tava tentando ir para frente. O Johnny não. Outro cara que eu acho que tá de férias ainda é o Bustos. Pelo amor de Deus, o que aconteceu com o Bustos? Ele não tem reserva. Ele não tem uma sombra. Então, para ele, tá tranquilo. Ele sabe que ele não vai sair do time. Aí, pra gurizada da base, por exemplo, entrou o Estevam, o próprio Johnny, que é da base, o Matheus Dias. É uma gurizada que parece que não tá pronta, mas ao mesmo tempo não tem aquela minutagem, né? Que a gente quer ver da gurizada da base. Eu no grupo, num dos grupos que eu participo do Inter, eu sou um cara que pego muito no pé da base, por exemplo. Eu acredito que quando o cara é extra classe, é diferenciado, eu não preciso ter 5 jogos de sequência. Em um jogo, 15 minutos destrói o jogo. Quantas vezes a gente viu isso aí? A gente, Colorado, a gente viu Sobis fazer isso, Nilmar fazer isso, Daniel Carvalho fazer isso. Ok, é outros tempos, é diferente, beleza. Mas eu não tenho mais aquela confiança da base. Mas eu vou ver a base. Há 2, 3 anos atrás foi campeão da Copa São Paulo. É sério que não tem ninguém ali? Não é porque é filho do Fernandão, mas tá com 18 para 19 anos, não dá para estourar ainda. O filho do Amoroso, eu já vi jogos da Sub-20, ele tem caixa, tem corpo de jogo que pode bater de frente com o pessoal do profissional. Que demora é essa para botar o pessoal da base? E quando bota, parece que não desenvolve, ou bota numa furada, porque o Estevam fazia quanto tempo que não jogava? Fazia muito tempo que o Estevam não estava entrando. Aí bota numa semifinal, num jogo meio encardido. Realmente, o Caxias, para mim, joga um belo futebol. Junto com o Ipiranga, para mim, são as 2 equipes que jogam futebol, não digo o mais bonito, mas é o mais consistente, que não muda. Cada jogo é aquilo ali que eles jogam. Exatamente. Eles traçaram um padrão e jogam aquilo ali. Para falar do jogo do Grêmio, que eu vi também, para mim, o pior do jogo do Grêmio não foi o resultado. Para mim, foi perder o Kahneman.
Esse, para mim, é o grande ponto do Grêmio. Porque eu, como colorado, não tenho problema nenhum em falar. É um zagueiro totalmente diferenciado. Para mim, é um baita zagueiro. Ele e o Jeromel juntos, é uma das melhores zagas que eu já vi. Não tenho problema nenhum em falar. Então, vai para uma semifinal, para um jogo de volta, em desvantagem, e já tá sem o Jeromel, e sem o Kahneman. Para mim, esse é o grande problema. Falando aqui, sem corneta, sem nada, falando de boa. Eu acho que o Inter vence. Mas eu vou dizer bem a real, assim, ó. O Inter não merece chegar na final. O Grêmio, eu acho que até merece mais pelo campeonato que fez. Porque o Inter teve vários jogos que empatou não sei como, que ganhou não sei como. É do jogo. Acabou de perder de virada pro Caxias mesmo. Exatamente. O Inter tem 6 vitórias e 6 empates, né? Nos 12 jogos. É muito ruim a campanha do Inter. É ruim. E outro dado, nem Inter nem Grêmio ganharam até agora do Ipiranga e do Caxias. Então, tem até por merecimento, os dois realmente mereciam chegar. Não, o Grêmio ganhou. O Grêmio ganhou do Caxias. O Grêmio ganhou do Caxias de virada, eu acho, né? Jogo, né? Não, foi 1-0 o jogo do Caxias. Sim, não, desculpe. No caso, o Grêmio ainda não ganhou do Ipiranga e o Inter ainda não ganhou do Caxias. Isso. Porque o primeiro jogo acho que foi Grêmio e Caxias. De virada. Foi isso que eu quis dizer, me expressei errado. Tá. E o Grêmio também, para esse jogo decisivo, ele vai, para mim, ser um grande jogador dele, organizador do meio de campo, que foi um achado do Ceará ali do Cuiabá. Enquanto o Inter dá a volta, isso que eu também, eu sou um crítico dessa diretoria, dá a volta ao mundo para contratar, repatriar um jogador velho, a gente não sabe se vai apresentar aquilo que apresentou em 2015, que é o Arantes. O Grêmio buscou um baita jogador ali no Cuiabá. O PP não joga esse segundo jogo, lesionou, né? Tá lesionado. E acho que não joga o Cristaldo também. Então o Grêmio vai ter dificuldade. Seleção, né? Não, aí... Cristaldo, não é por seleção? É o Vidia Sante e o Carbadio. Seleção é aí, mas o Cristaldo vai ser reavaliado? Vai ser. O Cristaldo provavelmente vai entrar. Eu acho que as informações que eu obtive assim, acompanhando a cobertura hoje, né, ou melhor, a repercussão da rodada, é que o Cristaldo tinha sido poupado porque sentiu, e aí eles vão reavaliar ele ao longo da semana e tudo mais. Eu acredito, então vou entrar nesse assunto aí, aproveitar o gancho do Doda com relação ao Kahneman e passar a bola pro Vinícius. Que, olha só, o problema, né, o problema maior, durante o jogo contra o Ipiranga aconteceram desfalques, que desconfiguraram completamente o time no primeiro tempo. Entrar Thiago Santos, por exemplo, no lugar de PP é uma coisa assim, é um abismo, né? O futebol de ambos está separado por um abismo. Aí também entrar Tassiano, por mais que o Fábio não seja um grande jogador, o Fábio estava fazendo uma boa partida até então ali. Esses dois jogadores provavelmente não vão estar. Aí o Kahneman se encarregou de se retirar do próximo jogo, porque ele foi o responsável pelos 2 pênaltis, né? Ele não fez uma boa partida, diferente do contra o Ferroviário, que, na minha opinião, no primeiro tempo, o Kahneman fez uma excelente partida. Né? O Grêmio não estava conseguindo ser efetivo e o Kahneman estava desarmando o Ferroviário o tempo inteiro. Normal. Eu acho que o Kahneman, ele caminha... Só para complementar o que tu está dizendo, ele caminha para aquele jogador que tem que jogar um jogo e numa semana e a outra folga e joga na outra, porque aqueles 2 pênaltis ali, visivelmente ele estava já cansado e como um jogador. A lesão dele é uma lesão muito complicada, que tem mais que feito cirurgia. E a idade. Essa lesão. Agora vocês veem a importância do VAR, né? Os 2 foram pênaltis. Foram pênaltis claros, e aquilo ali acontece muito, principalmente com o Kahneman. Ele ali dentro da área, ele comete muita falta, né? E muitas vezes passam, porque aquela falta ali o juiz não ia ver. Não o VAR, né? Então, eu acho que o Kahneman caminha para uma temporada, para jogar no meio da semana e folgar no final de semana. Enfim, vai ter que ir priorizando os jogos importantes para ele, porque não tem mais condições de jogar 2 jogos, suportar esse calendário do futebol brasileiro, né? Não dá.
Vinícius, assim, vamos tentar projetar aqui como é que vai ser, com tantos desfalques, o que vai ser o Grêmio contra o Ipiranga na Arena no sábado agora. Bom, vamos supor assim, ó, eu acho que o que vai acontecer? O goleiro vai ser o titular, que é titular absoluto mesmo, assim, o goleiro que é muito seguro. Adriel. O Adriel é muito seguro e tal, eu confio muito nele. Aí na zaga, pra mim vai entrar o Bruno Vini. Tem algum impeditivo? Bruno Vini e Bruno Alves. E Bruno Alves, exatamente. Vai ser a zaga dos Brunos ali. Eu acho que o Bruno Alves não vai. Ele não, eles não, o Renato não vai abrir mão vai do ter Bruno. uma dúvida ali. Pode ser que jogue o Reinaldo. Não sei. Dizem que hoje treinou normalmente, mas a gente não sabe. O Reinaldo pra fazer a proteção ali na lateral esquerda. Tá, na lateral direita. Na saída do acho Fábio, que joga o João Pedro. O Pedro volta, né? O Pedro volta. Que pra mim é melhor do que o Fábio. Então já me tranquilizo ali na lateral direita. No meio de campo, que é o grande problema. O que eu observo? Vê se tu concorda comigo, assim. Vê se tu concorda comigo. Eu acho que vai entrar ali no meio. Eu acho que não vai ter jeito. Eu acho que o Lucas Silva vai entrar. Pode. Você não bota o Thiago Santos, coitado. Não, se não é o Lucas Silva, entra o Thiago Santos. Eu acho que vai entrar o Lucas Silva primeiro, pelo menos. Prefiro. E eu acho que o que ele vai fazer? Ele vai puxar o Bitelo ali. Vai trazer o Bitelo Pra trás. Pra trás, é. No meio, vai. E botar o Ferreirinha. E botar o Ferreirinha lá na esquerda, lá em cima na esquerda, né? Sim, na do Bitelo. Na do Bitelo, E o Darlan? O Darlan não pode? Pode jogar o Darlan também. O Darlan no meio. É que o Darlan voltou e não voltou do mesmo nível que quando ele saiu, porque ele tava bem lá atrás quando ele Porque assim, ó, a gente deu muito azar agora que num curtíssimo espaço de tempo, o que a gente tinha de volantes ali, a gente pegou e perdeu tudo numa semana. A gente perdeu o PP, daí a gente perde o Cristaldo, daí a gente tem o problema do Leiva de aposentadoria, que é um cara que daqui a pouco poderia jogar ali, entendeu? Então, assim, tudo que a gente tinha de volante, de meias ali, a gente perdeu numa semana, entendeu? Então, não sei, vai ser osso, o Renato vai ter que quebrar a cabeça para montar esse time aí para sábado. Quem mais aí, mais para frente, quem mais que sugere, assim? Eu acho que ele vai acabar entrando com os bruxos dele ali. Ele vai jogar com o Thiago Santos, ele vai jogar com. Eu acho que ele vai manter Bitelo, né? Bitelinho que vem bem, o Vina tá jogando bem, compõe ali. Daí a outra função de meia, eu não sei o que ele vai fazer. Ele pode botar o Darlan, ele pode jogar com o Thiago, com o Lucas Silva. Aí vai depender dos treinamentos. O Vina me acerta aquele chute no Grenal e perde esse gol contra o Ipiranga, tá? Olha, pelo amor de Deus. Mas tá complicado pro Colorado. O gol que o Vina errou ali é imperdível, né? Eu acho que houve até um excesso de confiança ali, um desleixo. É imperdível aquele gol ali. A estreia isso encaminhava para uma definição do jogo ali, com o gol do Vina, mais o pênalti perdido do Soares, aliás, que pênalti bem mal batido, a gente dois na mesma semana, até isso, né? 2 na mesma semana. Bateu mal. Dois muito parecidos. Eu acho que o Soares nunca foi batedor de pênalti. Parece que ele fez questão de chutar na mão do goleiro, né? Ele tá dando carteiraço aí no Grêmio, hein? Ele nunca foi batedor de pênalti. Na seleção uruguaia era o Cavani. Cavani. E no Barcelona ele não batia pênalti. Agora tu disse tudo, né? Porque depois que aconteceram esses erros aí, o torcedor foi procurar também, né? O que tá acontecendo? Você sabe que eu tava vendo no grupo ali, o pessoal tava comentando e levantando essa estatística de pênalti, eu acho que foi um azar nosso mesmo. Ele tem um percentual de 80% de assertibilidade em pênalti, só que deu azar que essa semana ele errou 2 na mesma semana. Mal batido os pênaltis. Uma zica. Então. Se eu não me engano, ele bateu até hoje na carreira 62 pênaltis e acertou 52, uma coisa assim. Só que, para o nosso azar, desses 10 que ele errou, 2 foi essa semana.
Esse foi o problema. Mas assim, no jogo contra o Ferroviário, parecia que aquela bola não ia entrar, né? É incrível. O Luizito perdeu um gol também e perdeu esse pênalti. Mas aí no segundo tempo, já no final do primeiro tempo, com aquele gol nos acréscimos, já deu um ânimo maior. No segundo tempo deu para fazer 2 gols ali, bem bonitos até. Agora, o que eu vejo, além desse problema dos desfalques aí, tem essa questão, sim, da dificuldade do placar. Né? A gente vai ter que ganhar de 2 gols de diferença. Né? Fazer um gol só e não levar, vai nos levar para a disputa de pênalti, que também eu acho que assim, ó, trabalhando com uma mínima aceitável, tá? A gente vai ter que levar esse jogo para o intervalo 1-0. Se for 0-0, qualquer empate, aí complicou. Aí eu acho que já era, infelizmente. Acho que 1-0, daí a torcida vem junto, a torcida vai, vamos, e o Grêmio vai ter que tomar a iniciativa do jogo. O Grêmio vai ter que tomar a iniciativa do jogo, o Grêmio vai ter que tentar jogar, vai ter que dizer, vai ter que mostrar para os caras, ó, nós estamos aqui, a gente não desistiu ainda. Porque a torcida vai empurrar, vai, né? Agora o Grêmio só precisa fazer a parte dele também. O jogo do mental, Grêmio, né? O mental jogo do do Grêmio ali, eu acho que o Renato faz bem isso, de trabalhar o mental ali deles, ali, Isso. ó. Vai com calma, joga o que tem que jogar, porque o time já tem eu vendo, né, o jogo do Grêmio, tem o jeito do Renato, né? A gente sabe disso, tanto é que, ele saiu, olha o que aconteceu, ele voltou, é o jeito do Renato. Então, ele vai falar ali com os caras, como a gente sabe, ó, vocês sabem o que tem que fazer, calma. Só que nem o Vinícius falou, o primeiro tempo é importante. Aqueles 15, a gente sabe, aqueles 15 primeiros minutos. É aquela pressão lá em cima. É ficar calmo, ficar tranquilo. Mas se virar um primeiro tempo no 0-0, o bicho pega no intervalo, aí depois, aí sim. Porque daí quando o Grêmio passar, o importante é o primeiro tempo em gol, senão vai complicar mesmo. 15, 20 do segundo tempo, a perna começa a pesar, e aí a coisa aperta. E aí aquele passe perfeito que tu quer dar já não é a mesma coisa, já tá com a perna pesada. Então o segredo é esse. Eu acho que o Grêmio precisa tentar, claro, para nós, quanto mais cedo sair esse gol, obviamente melhor, mas minimamente aceitar um gol até virar o intervalo em vantagem, pelo menos um gol. E se tiver pênalti, vocês acham que tem que ser o Soares? Não. Olha, eu prefiro que não também. Eu prefiro que ele seja substituído antes. Em banho-maria. Aproveitamento de pênalti, mas para nós. Mas se não for ele. Eu prefiro que o Diego Souza entre substituindo ele antes de terminar o jogo. O Dieguito, pode ser. Mas se não for ele, quem é que tem ali para bater? Porque o PP bate pênalti. O PP tem qualidade para bater na bola. Eu acho o Vina? Bitelo. Vina ou Bitelo? O Vina, eu não tenho dúvida, mas eu acredito que o Vina deveria ter sido escolhido para bater esse pênalti contra o Ipiranga. Se o Reinaldo jogar, o Reinaldo para mim tá na frente do Soares para bater pênalti. O Reinaldo bate pênalti. Gente, e o Gabriel Silva, onde é que anda? Eu não ouvi mais falar dele. Não, deixa assim, não tem problema. Bom, vamos seguir. Não, tava faltando o volante, eu lembrei dele agora. Né? Lucas não, Silva, o Gabriel Silva. O Gabriel pode ser aproveitado no meio ali. Acho que sim. Não digo pra bater pênalti, entendeu? Mas para ser aproveitado no meio, porque eu tava pensando, o Guri entrava direto, agora cadê o Guri? Ele não tem entrado muito bem, né, nas partidas. Pois é. Tá meio apagadinho. Bom, mas assim... É tão louca essa questão ali do meio campo do Grêmio, de tudo que aconteceu, né? Que até tem gente falando, puxa o Diego Souza para fazer aquela saída de bola que ele veio de volante lá. Já fez essa função. Ele começou assim. Puxa ele ali para botar. Porque, olha, eu nunca vi o Grêmio perder tanto jogador de mesma função num espaço tão curto de tempo. Vamos tentar projetar o Inter, então, diante do que a gente viu agora na última rodada contra o Caxias. Vai ser em casa esse jogo e tal. Tá tudo igual, tá empatado, então um gol apenas já define a classificação para ambos os lados, né? Então, como é que fica isso? Já vi de colorados aqui hoje no episódio que o Caxias está jogando um futebol melhor do que, digamos, até a dupla Grenal nesse Campeonato Gaúcho, né? Então, como é que vocês estão vendo isso? Como é que vai ser dentro da casa de vocês? Olha, eu escalaria o Inter com
Pai Nosso que estás no céu, na zaga, né? E tem mais umas 5 orações que não. Não, falando sério, eu acho que não tem muito o que alterar, acho que na escalação do Inter, realmente. Gostaria muito de não ver o Johnny, né? E eu acho que o Johnny não vai jogar mesmo por causa Não, do o Johnny, o Johnny tá fora, vai jogar, foi convocado para a seleção norte-americana. Não, esse jogo Deus, ele tá fora. Graças a Deus. Uma coisa muito boa, muito boa mesmo. O Matheus Dias, porque ele sentiu um pouco, mas eu confio nele, eu acho que tem que dar essa confiança para ele ali. O Maurício eu acho estranho, porque o Maurício tem jogos que ele vai, arrebenta não, também, não vamos exagerar também, mas tem assistência, tem um gol, ele tem 6 assistências na temporada, não sei como, mas tem, que ótimo, que bom. Mas não é um jogador que não me passa aquela confiança de ser 100% titular. Para mim, não passa essa confiança. Mas, ao mesmo tempo, é um jogador que eu tenho um certo apreço, porque ele tem um diferencial, assim, quando ele entra no jogo. Deus o livre comparar com o Andrezinho, que entrava, era o 12º jogador, o Juliano, que às vezes entrava também, era o 10º, sem querer comparar. Mas eu acho que o Maurício pode fazer essa função. Mas, como já tá como titular, terminou como titular, eu acho que pode ser ele. E eu acho que o ataque tem que ser realmente ali o Pedro Henrique. Para mim, tem que ser o Pedro Henrique. Só que eu acho que eu tiraria o Luiz Adriano, eu acho que eu botaria o Wanderson. Eu prefiro mais mobilidade agora. E o Luiz Adriano para um segundo plano do jogo, talvez. Eu gostei muito do Wanderson e o Pedro Henrique, principalmente ano passado. Alguns jogos que eles jogaram não foi tanto. Mas eu gostei do início do ano deles com a movimentação, fazendo, né, a gente tem o Serrote no meio campo, fazendo aquelas cruzadas, assim, invertendo as posições ali. Só que o Wanderson é só na ponta esquerda. Né? A gente sabe que o Wanderson é ali, na ponta esquerda, e deu. O Pedro Henrique eu gostei muito como um falso 9. Sinceramente, eu gostei. Gostei mesmo. Eu acho que tava dando certo com os dois ali na teoria, né? Nós não estávamos perdendo, digamos Entrou o Luiz Adriano e esculhambou tudo. Fica aquela coisa do 9, bola na área, 9 faz o pivô, e ele faz bem o pivô, não vou negar. Faz bem. Só que eu acho que para esse jogo, tentar fazer o mesmo jogo que estava fazendo no ano passado ali, eu acho que pode ser. E uma coisa que eu fico triste nesse ano é o alemão também, né? Como decaiu o futebol do alemão, eu acho muito estranho o que aconteceu. E não é um cara que parece que se deslumbrou com um bom campeonato que ele fez, com bons números que ele teve ano passado. Eu acho que ali não pode ter sido uma pré-temporada ruim, porque todo mundo reclama que os clubes não têm uma pré-temporada, e dessa vez teve por causa da Copa, né? É verdade. Eu não sei o que aconteceu com o alemão. E, Alexandre, tu concorda aí com essa escalação aí? Quem é que tu sugere mais? Eu diverjo um pouquinho do Doda, mas é mais ou menos dessa linha, até porque a gente não tem muita opção, né? O elenco do Inter diminuiu, a diretoria não buscou peças de reposição, tem jogadores que sequer tem posições que a gente não tem reserva, né? Tá muito difícil. Mas eu acho que o problema que o Inter pode ter, talvez o René não possa jogar, e é um dos poucos que do ano passado que foram bem, que repetem as boas atuações desse ano, é o René, parece que lesionou, então se não puder jogar é uma defecção, né, porque o lateral esquerdo reserva, o Tauan Lara ainda não está pronto, precisa de mais maturação. O Johnny não vai jogar, eu acho que vai jogar o Baralhas. Eu diverjo um pouco do Doda, eu acho que para o Matheus Dias, nesse momento, eu acho que não está preparado, infelizmente, porque a gente quer ver a base, né? Mas eu penso que, quer dizer, o treinador teve todos aqueles jogos ali, a gente sabe que a dupla, que o Inter e o Grêmio vão classificar, teve jogos de menor relevância, que poderia até perder pontos para colocar o Matheus Dias, para colocar a gurizada, não colocou, aí deixa para colocar agora, que o erro é 0, então eu acho que vai jogar o Baralhas, deve sair com Baralhas, Depena, Maurício e Alan Patrick, pouca marcação, né, mas tem que ganhar. E ali na frente eu jogaria com o Pedro Henrique e o Luiz Adriano ainda. O Luiz Adriano, a amostragem que pesa, a amostragem ser pequena, né? Não vem apresentando um bom futebol, tá mal o Luiz Adriano, né? Fez uma boa jogada contra o Caxias, inclusive deixou o Pedro Henrique na cara do gol, né? Sim. Já tava 1-0 ali. Mas eu jogaria com centroavante. Me agrada jogar com 9 e deixaria o Wanderson para o segundo tempo. E no mais eu acho que vai ser isso, porque não tem muita opção, né?
os reforços só vão chegar em julho, né? Então, a gente tá realmente, eu sou um crítico desde o início dessa diretoria, quer dizer, vão chegar reforços em julho, mas agora em abril já tem 2 competições importantíssimas. Em abril o Inter já pode estar até se desclassificando da Libertadores, se for mal na fase de grupo, perdeu os 2 primeiros jogos, é praticamente eliminado, porque classificam 2, né? E aí trazem 2 contratações para chegar em julho. Parece que contratou na Shopee, vai chegar daqui impressionante, impressionante. O erro de avaliação, né? Então, é bem verdade que em abril já tem Libertadores fase de grupos, né? É verdade. E se arrancar mal, não tem tempo de buscar, a chave de 4 classificadores é difícil, né? Bom, mas enfim, eu acho que para esse jogo contra o Caxias vai ser isso. A diretoria anunciou hoje custo zero para o associado, né? Só fazer check-in, toda e qualquer modalidade de associado. Quando aperta, fica fácil. Provavelmente vai ser 45, 50 mil pessoas, né? Mas assim, eu acho que tanto o jogo do Inter quanto do Grêmio, se não tiver cuidados defensivos, os 2 se mandarem, tomam gol, tanto de Caxias quanto do Ipiranga. O Ipiranga tem 2 jogadores muito incisivos lá na frente, né? O Mateuzinho, aquele, joga muita bola, né? Deu um trabalho para a defesa do Grêmio, e o Caxias tem 2 bons atacantes também. Então, assim, se você mandar tomar gol, aí complica tudo, né? E essa gurizada, depois eu queria ver com vocês, não sei o que vocês pensam. Faz tempo que a gente não vê a dupla Grenal, dar uma olhada um pouco mais com carinho pro pessoal aqui da aldeia, né? Tem gente boa no Caxias, no Ipiranga. Como é que eu acho que é Peninha? Como é que é o 10 do Caxias? O baixinho aquele? Acho que é Peninha. Peninha. Como é que é o nome? Peninha, né? Peninha. Não é bom mau jogador. É um bom jogador, o camisa 7, que foi que fez o cruzamento. É bom jogador, é rápido. Faz tempo que eu não vejo a dupla Grenal olhar para o interior. É impossível não ter alguma coisa boa aqui, sinceramente. O Grêmio olhou pro interior na temporada 2021, eu acho. Trouxe o Darlan, aquele zagueiro do Aimoré. Foi o melhor zagueiro, eu acho, Lembro. Né, daquela temporada aí, 2021, eu acho. Acho que foi 2021. Inter e Grêmio gostam muito de jogadores que hablam, né? Sim, impressionante. Falou passaporte para descer aqui em Porto Alegre e enganar, né? É impressionante. Uma das contratações tem um exemplo mais... bem disso aí, de valorizar os jogadores do interior, que é um exemplo do ano passado. O Grêmio tava para trazer um lateral esquerdo, né? Tinha o tal Gedeilson, aquele do Ipiranga. Se falou, bom jogador e tal. Aí o Grêmio foi lá e contratou aquele Rodrigo Ferreira por um jogo do Mirassol. Meu Deus. Terrível. E aquele do Ipiranga era muito bom jogador. Pois é. E aí? O Grêmio adora contratar esses jogadores que se saem muito bem contra o Grêmio, né? Jogando o Grêmio, eu faço um bom do Grêmio. O Janderson foi outro exemplo, né? O Janderson estava no Atlético Goianiense, se não me engano. Foi outro exemplo. Claro que também pode ser foi uma invenção do Mancini, né? Também. Quer ver um jogador desse jeito? O Pinares. O Pinares jogou um jogo contra o Grêmio na Libertadores, lá, acho que contra o... Não me lembro qual time que ele estava. E aí o Grêmio foi lá e contratou ele. Ele fez um gol de cobertura no Vanderlei, aquele goleiro maravilhoso que o Grêmio tinha. Foi lá e contrataram o cara. Fez um gol de cobertura no Vanderlei. Quando o Pinares chegou aqui, o Vanderlei veio falar com ele e fez um gesto pra ele. Eu lembro. É isso aí. Essas coisas todas, infelizmente, parece que a dupla não aprende. Continua repetindo esses erros. Não tem como. O Grêmio errou muito. Agora, nessa temporada, a justiça seja feita. Os gremistas não esperavam essa temporada do jeito que estava. 20 jogos de invencibilidade, né? Foi uma coisa assim que, para nós, um time que está em reconstrução, embora já esteja entrosado, a gente está vendo um bom futebol, está criando bastante, está desperdiçando muito, mas está criando bastante. Tem muita criação, tanto que no jogo contra o Ferroviário teve tanta criação que mesmo errando muitos gols foi uma goleada, né? Então
esse é o lado positivo. Isso dá esperança pra gente agora no segundo jogo da semifinal, de repente buscar uma reversão a esse placar aí que nos deixou em desvantagem para o jogo de volta. Bom, eu vou passar a palavra para vocês, um de cada vez. Agora vou girar a nossa mesa virtual para encaminhar o episódio para o encerramento. Vou começar com os colorados, já que a gente abriu falando de Grêmio. Vocês colorados podem falar de Inter. Vou começar com o Doda, convidado de hoje, do canal Resiliência Colorada. Sigam o canal, procurem Resiliência Colorada no Instagram. Vocês colorados, sigam o canal. Nós gremistas seguimos, hein? A gente segue, eu sigo. Eu vou seguir para dar uma força. Sigam, que é um canal que procura resgatar assim, personagens, a história do clube e tal, para fazer uma resiliência mesmo, né? Para fazer um resgate mesmo do que foi bom, o que está sendo bom, o que deve ser valorizado. E aí, Doda, dá o teu recado final. Hoje, até aproveitando da página, eu resgatei hoje um grande jogador que passou, porque hoje é segunda-feira, né? Então tem o quadro que a gente chama jogador de segunda, né? Tem uma ironia aí. Tem gente que não consegue, às vezes, alcançar nas redes sociais a ironia. E hoje nós citamos o grande player chamado Guilherme Parede. E, cara, veio gente no direct falar que era fã do Parede. Ok, todo mundo pode ser fã, não tem problema nenhum. Eu, graças a Deus, eu gosto de ser fã de bom jogador. A diferença é essa que eu falo para esse pessoal, né? Semana passada teve o Klaus também, o pessoal ficou muito magoado comigo. Que, como é que o cara era esforçado? Eu também sou esforçado. Sabe? Não é isso que eu quero, mas beleza. Cara, o Inter é o projeto seguinte. Eu acho que a gente chega na final. Que nem eu falei antes, merecedor pelo que jogou, não. Mas a gente teve uma derrota, infelizmente, foi contra o Grêmio. Se for analisar por isso, pelos resultados em si, não perdeu, teve uma derrota só. Ok. Mas, pensando lá na frente, como o Juca falou, tô com muito receio em relação à Libertadores. Tô com receio mesmo. Porque eu tava vendo o Inter jogar em 2022 um futebol legal, que me dava uma confiança de pegar e ir pro estádio toda hora, de ver os jogos. Os caras estão... Há um entrosamento, há uma mobilidade da defesa, do meio, do ataque. Eu não sei o que aconteceu. Esse ano, que parece que eles esqueceram. Então eu tô com receio. Pra Libertadores. Mas aquela coisa, né? A gente é dos anos 90, né? Eu sou cria dos anos 90 ali, a gente gosta de se enganar muito. Eu gosto de me enganar com o Inter muito. Então eu tenho que acreditar, mas eu acredito que a gente chega na final. Acho que é Grenal na final. Aí é outra resenha depois. Aí a gente chega pra outra resenha, porque é muito cedo pra falar. Mas eu acho que a gente chega, mas com um sinal de alerta muito, muito forte. Porque se for isso aí pro resto do ano, vai ser muito feia a pegada. Muito, muito feia a pegada mesmo. Vinícius, dá o teu recado final, Vinícius. Olha, eu acho que eu espero que a gente possa fazer um bom jogo na arena, que a gente possa reverter, por mais difícil que seja a situação, mas quando se trata de Grêmio, né, a gente não pode desistir nunca, e o Grêmio já nos provou isso. A gente vem de uns 2 anos aí bem difíceis, mas a gente nunca deixou de acreditar. O time voltou, subiu, estamos nos reformulando agora, mas eu acho que dá para tentar passar para a final, sim. Que foi uma derrota doída por causa da invencibilidade, né? O Grêmio vinha, daí perde justamente no momento que não poderia perder. Mas eu acredito que temos tudo para reverter o placar, sim, chegar numa final. E como falaram ali, acredito que vai ser um Grenal, né? Se espera um Grenal na final do estadual. E é isso aí, agora é remontar os cacos, unir forças e tentar ir para o final. Alexandre, teu recado final, Alexandre. Bom, antes de mais nada, eu curto lá o teu canal, muito bom, Doda, o Resiliência. Valeu. Muito bom essas coisas antigas, essa do Parede, eu vou ver depois. Essa da boa. Muito legal. Não, assim, eu acho que vai ser sofrido, mas acredito que o Interpass tem que acreditar, né? Não tem como não acreditar, não tem como não ser sofrido com o Inter nesses últimos anos, né? Acho que dá para passar, embora não tenha a vantagem seja mínima, só o fator local, mas vai pesar bastante, provavelmente tenha mais de 40 mil pessoas,
tá? E a gente vai depender de que alguns jogadores, sabe, notadamente bons jogadores que demonstraram isso ano passado, consigam fazer uma boa partida. Tá? O zagueiro Vitão, né, que esse ano se apresenta como um zagueiro comum, e a gente sabe que é um excelente zagueiro, qualquer um dribla o Vitão, então que jogue bem no domingo. O lateral direito sumiu, não sei o que aconteceu, né? Parece que com a saída do Edenilson caiu muito o Bustos, né, que o Edenilson fazia aquele lado com ele, né? O lateral direito é diferenciado, é de seleção, né? O Depena, um jogador que caiu demais, né? Por isso que eu acho que o Wanderson tem que entrar, porque o Depena faz ali o lado esquerdo junto com o Wanderson, e o Pedro Henrique não faz. Então eu acho que o Inter depende que esses jogadores voltem a fazer o razoável que já fizeram no ano passado, porque aí sim tem condições de ganhar do Caxias. Eu quero uma final Grenal, né? É sempre mais gostoso, é sempre mais emocionante, né? É muito mais legal ver uma final Grenal, embora os dois times do interior, se faça a justiça, são muito bons times, né? E o Rio Grande do Sul precisa ter uma terceira e uma quarta força, né? A gente precisa crescer como futebol gaúcho, né? O Ipiranga pintando aí como uma terceira força. O ano passado quase subiu para B, né? Quem sabe não sobe esse ano para B. E o Caxias merece no mínimo na C, tá? Mas então meu recado final é esse. Eu acredito e torço muito. Quero que o Inter passe no. Acho que o Inter é domingo e o Grêmio sábado, né? Isso. É isso, né? Isso aí. No domingo, então, que a gente passe do Caxias aí, nem que seja com um score mínimo, né, Doda? Não vamos deixar ir para os pênaltis. Tomara a Deus o livre. Tá, Renata, teu recado Precisa reverter, tem que reverter, e eu acredito. Grêmio 3-0. É o mínimo. É, isso aí. Olha, eu sabe que eu sou muito pessimista e eu tô muito tranquilo também. Eu acho que vai conseguir reverter. Eu sou pessimista com as coisas, mas no Grêmio eu acredito. Eu acho que vai conseguir fazer. Eu acredito que o Ipiranga não vai ser um time retranqueiro. Embora ele procure se fechar bem. Mas ele não vai ser um time retranqueiro, não. Posso estar enganado. Se for, o Grêmio vai ter que quebrar essa retranca. E eu tô acreditando. Eu acho o Caxias mais difícil e mais chato também. Eu acho que o Caxias é um time muito morrinho, sabe? E acho que o Ipiranga não é tanto. Então o Caxias faz uma coisinha que eu não gosto. Pode ser que faça, Doda, domingo. Eles têm mania de fazer aquela saidinha de trás lá. Aquela saidinha, tu lembra daquela saidinha do Ramírez? Deus, ele gosta de fazer aquilo ali. Aquilo é suicida, hein? Ramírez, meu Deus do céu. Chega que dá um negócio, Ramírez. Mas então é isso, pessoal. Até o próximo episódio e que a dupla Grenal esteja na final, né? Vamos torcer. Deus quiser. Valeu, boa noite a todos. Valeu. Valeu.